Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem? Espero que vocês estejam bem com a graça de Deus, espero que tenham tido um dia maravilhoso. O Paquistão, país que faz fronteira com a Índia, com a China, fez uma triste constatação, fez uma triste descoberta. Infelizmente, o Paquistão caiu em algo que está se tornando corriqueiro, algo que está se tornando o normal no exterior. O Brasil passou perto disso. Olhe lá se não estivermos já em uma. Então, antes de conversarmos sobre o que o Paquistão descobriu, queria pedir para vocês que não são inscritos no canal, se inscrevam aí no canal, ajudem a gente a aumentar o alcance, é importantíssimo também. Deixe seu comentário e seu like, ajuda no engajamento. O YouTube entende que o canal está tendo um engajamento maior na plataforma e assim ele recomenda para mais pessoas. E nós precisamos alcançar o maior número de pessoas possível para poder abrir os olhos da população, tá bem? Tivemos aí uma triste constatação do Paquistão. O Paquistão caiu em uma armadilha, assim como o Sri Lanka caiu. E o Paquistão está indo no mesmo rumo. Ainda há tempo de consertar, mas eles precisam tomar uma decisão. Infelizmente, o Paquistão caiu na chamada armadilha da dívida. E eu vou mostrar para vocês, tá? Aí na tela. Tá aqui, ó. O site é politico.eu, tá certo? Politico.eu. Paquistão descobre o custo de uma aliança com o país vermelho, o país do dragão, tá? Protestos, dívidas massivas, reservas de caixa cada vez menores. Essas são as consequências da crescente dependência do Paquistão da China. Mas o país ainda decidiu que vale a pena. Vejam só, mesmo com tudo isso que eu li para você aqui no começo, com tudo isso que você está vendo aqui, ó, na tela, eles acharam ainda que dá para continuar. Vejam só. Não é o que o Paquistão esperava quando felizmente recebeu uma ajuda de 60 bilhões de dólares, tá? Em 2013. Quando os países formalizaram o corredor da CPEC, China-Paquistão, parte da estratégia de infraestrutura internacional de Pequim, conhecida como Belt and Road Initiative, ou o novo cinturão da Rota da Seda, nova Rota da Seda aí, tá certo? Inicialmente, o realinhamento com Pequim parecia uma situação vantajosa para ambas as partes, à medida que o país do sul da Ásia, sem dinheiro, se afastou do seu aliado tradicional, os Estados Unidos. Além da satisfação geoestratégica de flanquear a Índia, porque eles têm essa briga quase que eterna aí com a Índia, eles são arqui-inimigos. Então eles acharam que, olha, é maravilhoso, vamos nos alinhar com a China para poder flanquear, poder pressionar a Índia, tá? Arqui-inimigo mútuo tradicional da China e do Paquistão. Também houve muitos benefícios econômicos tangíveis. No começo, é tudo mil maravilhas. Foi o que aconteceu no Sri Lanka. Olha, nós vamos investir, vamos construir porto, vamos construir estrada. Só que o país vai se endividando. Vai se endividando. Uma hora ele não consegue pagar. E é aí que entra o golpe que a China dá. Além da satisfação geoestratégica, esse aqui eu já li. Graças ao dinheiro e à experiência chinesa, o Paquistão acrescentou mais eletricidade à sua rede vacilante e agora está conectando melhor suas próprias cidades com novas estradas e sistemas de transporte público. Em fóruns internacionais, Islamabad tem um patrocinador mais confiável do que os Estados Unidos, especialmente quando se trata da questão com a qual o Paquistão mais se preocupa: repreender a Índia. Eles estão todos dentro, disse Uzair Yunus, que é um consultor baseado nos Estados Unidos, que apresenta um podcast sobre a economia do Paquistão, referindo-se à aliança Islamabad com Pequim. Há amplo consenso de que esse é o caminho a seguir para o país. Isso é o que os governantes ali acham, tá? Então há um consenso entre os governantes. Olha, temos que estar alinhados com a China, mesmo que isso custe o que está custando ao Paquistão. Para o Paquistão, a aliança também significou depender da China para tudo.
desde aviões de combate a vacinas contra o coronavírus. Em janeiro, Islamabad disse que iria receber um presente de 500 mil doses da Sinopharm. Atualmente, está em negociações com Pequim para garantir mais doses da vacina Sinopharm e CanSino. Nós valorizamos nossa amizade inatacável e parceria estratégica, disse o primeiro-ministro do Paquistão, Imran Khan, no ano passado. Os Estados Unidos deram algumas palavras cautelosas sobre o aprofundamento do romance entre Paquistão e Pequim. Um porta-voz do Departamento do Estado disse que Washington continua preocupado que alguns projetos do CPEC não sejam transparentes e imponham níveis insustentáveis de dívida ao Paquistão, com as empresas estatais chinesas se beneficiando desproporcionalmente. Não são apenas os americanos que estão preocupados. Muitos paquistaneses também observam que a aliança vem exigindo dos recursos do povo e da reputação internacional do seu país. O que acontece? O Paquistão faz fronteira com a China, próximo da região de Xinjiang. O Paquistão não pode se manifestar sobre o que ocorre em Xinjiang. Tem que ficar caladinho. Por quê? Eles dependem de tudo da China. Se você quer mexer, se você critica os direitos humanos na China, tá certo? Você critica os direitos humanos na China, eles cortam, por exemplo, os suprimentos militares, a aliança militar. Se você quer mexer na parte econômica, eles cortam a aliança militar. Se quer mexer na parte militar, eles cortam a aliança econômica. É uma relação de uma só janela. Ou seja, tudo ou nada. Ou o Paquistão entrega tudo, ou ele não entrega nada e não recebe nada em troca. Eles estão nessa situação. Problemas financeiros é uma das questões. Por um lado, Islamabad simplesmente não é capaz de pagar a China de volta. Isso já ficou claro. Eles não têm mais como pagar, já estão numa armadilha, já caíram na armadilha da dívida. Não tem mais como pagar a China, eles não conseguem pagar a China. A Bloomberg informou no início deste mês que o governo do Paquistão pedirá à China alívio da dívida nos projetos que investiu. Entre 2018 e 2020, o Paquistão acrescentou 17 bilhões de dólares à sua dívida externa, totalizando 113 bilhões no ano passado. Mesmo nos melhores momentos, as finanças do Paquistão são notoriamente instáveis. Atualmente está em um programa de resgate de 6 bilhões do Fundo Monetário Internacional, o 13º. O 13º empréstimo que eles vão fazer. Mas o tamanho e os termos do investimento da China significaram uma crise de caixa ainda maior em um momento em que sua economia está espremida pela pandemia de coronavírus. Como consequência, sua dívida aumentou, sua moeda despencou e a inflação disparou. São a consequência das escolhas. Graças a Deus, temos um governo que não está fazendo isso aqui no Brasil. Apesar de o Brasil ter uma dívida já alta, cerca de 30 bilhões de dólares com a China, são dívidas que vão se pagar sozinhas. Por quê? São investimentos que foram feitos na aquisição de linhas de transmissão de energia, de construção de linhas de transmissão e outros investimentos que eles fizeram no país. Então, esses investimentos vão gerar o próprio pagamento. Claro que se você quiser cortar o laço com a China de uma vez, você vai ter que pagar tudo isso, 30 bilhões de dólares. Eles se encontram em uma pequena armadilha, mas é uma armadilha criada por eles mesmos, disse Hussein Haqqani, diretor para a Ásia do Sul e Central do Instituto Hudson, um think tank com sede em Washington e embaixador do Paquistão nos Estados Unidos. O rapaz é ex-embaixador, tá? Khan fez um apelo público por ajuda da dívida no ano passado, quando a pandemia paralisou a economia do Paquistão. Yunus, o consultor, disse que apenas a armadilha da dívida do Paquistão dificilmente desequilibra a balança contra a China. A comunidade empresarial dirá: sim, temos dívida, mas o Paquistão sempre lutou para saldar as dívidas. O Paquistão essencialmente trocou de credores, disse ele.
enquanto todos os seus fundamentos econômicos permanecem os mesmos. Mas o Paquistão pode estar negociando mais do que esperava. O que acontece? Antes, os Estados Unidos eram os maiores credores, o FMI eram credores do Paquistão. Hoje, o maior credor é a China. Só que Estados Unidos, FMI, outros credores nunca pegaram parte do território como pagamento. E foi o que aconteceu no Sri Lanka, em Rambotaba. Tá? O que aconteceu? A China construiu um porto lá. Sri Lanka ficou sem dinheiro para pagar, não conseguia pagar a dívida. O porto não gera dinheiro como eles esperavam. Pequim assumiu o porto. Eles perderam a soberania na região, sem contar que, assim como aconteceu no Sri Lanka, acontece também no Paquistão. Tiveram que parar a construção de uma cerca em volta de um porto próximo à divisa com o Irã, porque a população protestou. Mas, até agora, não se sabe quem foi que mandou construir essa cerca. Se foi o governo do Paquistão ou se foi o governo de Pequim. Porque o Paquistão está no momento que ele não consegue pagar a dívida com a China. Pode ser que ele esteja perdendo, esteja acontecendo a mesma coisa que aconteceu no Sri Lanka. Além do fato de que esse investimento, na construção desse porto próximo ao Irã, não gerou empregos. Não gerou o que se esperava. Por quê? A China envia mão de obra diretamente da China para construir lá. Ela não contrata empregados locais. Então eles enviam a empresa com a mão de obra já, constroem o porto e a dívida fica para o país. O país não consegue pagar, eles assumem aquele pedaço de território e o país perde a soberania sobre aquele espaço. O FMI e os Estados Unidos nunca fizeram isso. Então é uma coisa para se pensar muito. E alertar aqui o Brasil, porque pode acontecer isso aqui. Aconteceu na Argentina, aqui do lado. Hoje nós temos uma base militar chinesa na América do Sul instalada e eles não dispararam um único tiro. Eles fizeram exatamente isso na Argentina. Quando Maurício Macri assumiu que tentou renegociar, o embaixador chinês que hoje está aqui no Brasil, tá? Está bem, ele fica aqui no Brasil, que é o Yang Wanmin, é o embaixador plenipotenciário aqui no Brasil da China. Ele jogou na mesa, olha, nós podemos renegociar tudo que vocês quiserem. Mas, para renegociar esse contrato da base, nós vamos ter que renegociar todos os outros contratos. Isso significaria a Argentina perder bilhões e bilhões de dólares em investimento. Caíram em uma armadilha da dívida. E isso não pode ocorrer aqui no Brasil. Por isso que eu sempre estou alertando, por isso que eu peço a sua ajuda. Compartilhe esse vídeo. Mostre para pessoas, recorte pedaços desse vídeo. Coloque no Telegram, coloque no WhatsApp. Encaminhe para todos. Não estou pedindo apenas só, olha, assista aqui no meu canal para me dar visualização. Não. Podem recortar pedaços, trechos aí e divulgar. Sim, podem fazer. O arquivo aqui é grande, eu vou direto para a conclusão, porque basicamente é isso que eu falei aqui, tá? Que ele vai falar aqui. Especialistas dizem que há relutância dentro do governo e dos militares quanto ao relacionamento, mas isso contrasta com as declarações oficiais de ambos os países. No ano passado, os governos anunciaram 11 bilhões de dólares adicionais em projetos de infraestrutura e os países costumam falar sobre a parceria. Em parte, isso ocorre porque o Paquistão não consegue sair sozinho. Explica Kunhan Hussain, jornalista que escreveu muito sobre o CPEC. Existe uma preocupação, mas o espaço para fazer qualquer coisa a respeito é muito limitado. Eles têm muito pouco espaço de manobra. Foi o que eu expliquei para vocês, que eles não conseguem sair. Enquanto isso, as relações do Paquistão com o Ocidente continuam a se desintegrar, com os Estados Unidos diminuindo sua presença
militar no Afeganistão, a importância de Islamabad para Washington diminuiu. O Paquistão não fez parte dos países muçulmanos que reconheceram Israel no ano passado, apesar dos esforços de Washington. A União Europeia, por sua vez, é um importador importante de produtos paquistaneses, mas essa relação comercial não evoluiu para uma parceria mais profunda, especialmente quando o bloco se prepara para sediar a Índia para uma cúpula de alto nível no Porto em maio agora. O Paquistão afirmou que ainda está aberto a negócios com Bruxelas e Washington, mas em ONU disse que os líderes do país não articulam essa visão de forma clara e concisa. Acusar franceses de fomentar o ódio não ajudou na ação da corda bamba. Algo que eu não expliquei aqui, mas que eu vou explicar rapidamente, foi que o primeiro-ministro do Paquistão acusou Emmanuel Macron, presidente da França, de fomentar o ódio contra os muçulmanos no Facebook. O Paquistão tem poucos amigos na região, seja no Oriente ou no Ocidente, disse Hussein, a jornalista. A China é o maior parceiro comercial, maior fornecedor militar e desempenha um papel muito útil no equilíbrio na Índia. O Paquistão precisa da China. Haqqani, o ex-embaixador, disse que não precisava ser assim. Ele citou a ex-Iugoslávia como um país comunista que desenvolveu uma política externa independente enquanto preservava sua distância da União Soviética. Não é tarde demais, disse ele. Você sempre pode escapar. Há jeito de escapar, mas será muito difícil. O Sri Lanka não conseguiu escapar, não teve força. Sozinho eles não vão conseguir. Eles têm que fazer o quê? Aproximação com os Estados Unidos novamente. É o único parceiro que vai conseguir tirar eles desse lamaçal que eles entraram. Estados Unidos, União Europeia, os dois juntos conseguem tirar, mas se o Paquistão quiser sair, se o Paquistão quiser continuar atolado, é o que vai acontecer com ele, vai virar mais um Sri Lanka, vai perder a sua soberania em seu próprio território. Infelizmente, essas alianças com a China têm que ser muito bem estudadas. Não dá para se confiar e não dá para não ter transparência nas parcerias. Isso é importantíssimo. E eu espero, claro, que o Brasil não caia numa armadilha como essa. Um grande abraço e que Deus abençoe a todos.